paz do Senhor Jesus. Este é o momento falando de Jesus. O Espírito Santo trouxe uma mensagem forte, mais uma mensagem forte, porque graças a Deus o Senhor tem falado conosco. A mensagem de hoje é: como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Vamos ler lá no livro de Apocalipse 3, meus amados. 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, de Mandaragás, Hierás, e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje o Espírito Santo está dizendo à igreja. Quem é a igreja, irmã Marlene? É as paredes? Não, é você, é eu. As igrejas, nos quatro cantos da terra. O Espírito Santo brada. O Espírito Santo foi deixado como voz de Deus para usar os pequeninos dele aqui na terra. E o Senhor trouxe essa mensagem para mim. Como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Eu vou falar o que aconteceu comigo para você ver como funcionam as coisas de Deus. Como é gloriosa. A primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus foi na igreja. E eu congregava numa igreja que tinha os costumes, né, bem pesadinho, né? Pesado. Costumes diferentes. Cada igreja tem seu costume e eu respeito. Amém? E lá eu cuidava só do meu exterior, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente pra gente aprender. Eu cuidava do meu exterior e o interior somente o Senhor conhecia. Eu olhava as pessoas com diferença, amados. Foi assim que eu aprendi a não fazer acepção de pessoas. E aquele dia caíram muitas pessoas possuídas, né? Possessas no chão. E sempre eu ajudava a segurar. Eu não era obreira, mas era ajudar. Porque eram muitas pessoas que caíam naquela época. E como as obreiras estavam dando conta de segurar, né? As pessoas possuídas, né? Eu fiquei de pé, só olhando. Como ela estava tudo sob controle, eu fiquei lá, parado, de pé. De repente eu ouvi aquela voz mansa. Esta voz, amado, não tem outra voz mais linda. A voz mansa e suave, que me repreendeu, hein? Falou assim, com toda tristeza, parecia que estava tão triste comigo, lógico que estava triste. Disse bem assim: um dia pode ser tu estar ali. E eu levei um susto, que eu não esperava, né? Eu pensei que era uma pessoa normal que estava falando, não estava acreditando que eu estava realmente ouvindo aquela voz. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém do meu lado. E eu vi que era a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. E eu fiquei assustada, eu disse, meu Deus, será que eu vou cair, né? Que é isso? Por que o Espírito Santo está falando isso? Eu não entendi na hora. Mas hoje eu compreendo. Eu compreendo muito. Muito. É porque eu fazia acepção de pessoas. É porque eu ouvia, quando eu via meu irmãozinho fraco, em vez de eu orar, eu desprezava. Ele vinha de um lado da rua, eu ia do outro, nem saudava com a paz do Senhor, só porque eu li na Bíblia que se a pessoa não trouxesse a mesma doutrina, manaragaça, não era nem para saudar.
entende tudo errado as coisas de Deus e daí vai lá e faz e desagrada o Espírito Santo de Deus. Desagradei o Espírito Santo. Essa foi a primeira vez. Na segunda vez foi quando eu caí da fé. Quando eu desviei da igreja, na verdade. Eu afastei do evangelho. Logo depois disso aí, meus amados. O Espírito Santo me falou, em vez de eu consertar, eu não entendi e fiquei. O Espírito Santo mostrou eu dentro de um caixão lacrado. E eu sabia que era eu. E era a morte espiritual que ia ter. Só que eu não tive força de resistir. As pessoas me davam o recado, falava assim, olha, o diabo tá mandando um laço no pé do teu esposo. Eu não ouvia, amados. Eu não entendia as coisas de Deus. Procura entender as coisas de Deus, meus amados. O Senhor falar, escuta. Se ele usar alguém, né? Você sentir que é o Senhor, escuta. Não endureça o teu coração. Sabe por quê? Muitas vezes nós pagamos o preço porque nós endurecemos o coração e não queremos ouvir, não queremos obedecer. Muitas coisas aconteceram na minha vida porque eu não obedeci, meus amados. Daí quando eu desviei, né? Eu saí da igreja, eu estava limpando minha casa, né? Limpando a casa da minha mãe, nem era minha, da minha mãe. Escutei aquele gemido assim, alguns metros da minha cabeça. O Espírito Santo já tinha saído de dentro de mim porque eu afastei. Não porque eu caí, entendeu, meus amados? Entenda. O Espírito Santo ficou alguns metros. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Quando a gente afasta da presença do Senhor, vem um monte de sujeira, um monte de coisa, um monte de bolotas e porco que nós comíamos quando não servíamos a Deus. Não que eu estivesse fazendo ainda, mas eu comecei a fazer as coisas. E para mim daí já não era pecado. Não tinha temor de Deus, amados. É muito triste isso, muito triste. E escutava a voz daquele choro em cima da minha cabeça, falei, meu Deus, o que é isso? E eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. Eu falei assim, Espírito Santo, não precisa chorar, mas por causa de mim agora eu já caí. Agora eu já caí, Espírito Santo. Era muito triste aquele choro, como se alguém tivesse morrido. E E eu não consegui me levantar nem ouvindo a voz do Espírito Santo. Nem o Senhor me alertou, e eu fui rebelde. Fui desobediente, não escutei. Quando, amados? Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Eu não falei nada para ninguém daquilo, nem para meu esposo. Quando foi dali uns 2 dias, a minha irmã veio e falou assim, ô Marli, a, a Gorete falou assim, que a Gorete era minha outra irmã, né? Falou assim que o Espírito Santo está te rodeando, está em cima da tua cabeça, ele não quer deixar você. Ele não quer. Ele não queria me deixar, meus amados. Porque ele nos ama, ele não quer nos deixar. Não deixe, não afaste. Não retire de dentro de você o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos traz alegria. O Espírito Santo nos traz renovo. Nos traz essa certeza de morar no céu, meus amados. Ora, andate, lepachagede, comando biarrabas. Eu senti a presença do Senhor. Oh, Espírito Santo, é verdade. Oh, sim, Espírito Santo. Se alegre, porque essa palavra vai ser ouvida. Ouça a voz do Espírito Santo, ele está falando. Da banda das. Deixa eu entrar dentro de vós. Mas tem que tirar sujeiras. Ramondanai. Tira as sujeiras do mundo, né, Madalagadá? Faz uma limpeza, nada, faz propósito. Obedeça, de faço, obedência. Obedeça, de faço, surimi canto na bacia. Obedeça a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é a voz de Jesus.
do Pai, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que são um. Nós não entendemos. O ser humano não entende, né, mãe? Eles são um, de face, né, gay? Lepa, camumere, piadolocete, entendeu? Sim, Jesus Cristo é um, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Estou sentindo muita presença de Deus. Ele está aqui, Ele está aí. Abre o teu coração. Não deixe o inimigo endurecer o teu coração para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, que Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sim, é o Espírito Santo que está falando conosco, meus amados. Vamos se achegar ao Pai. Olha ali a palavra falando que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma o Senhor riscará o seu nome do livro da vida. E o Senhor Jesus vai confessar o teu nome diante do Pai, diante dos seus anjos que está no céu. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, obedeça. Quero obedecer, meu Pai. Eu estou falando isso agora. Eu já fui muito desobediente, aleluia. Fui muito desobediente, rebelde mesmo. Mas eu estou me prostrando, amados. Vamos se prostrar juntos? Vamos? Eu convido você a se voltar para o Espírito Santo. Ele que vai te dar força. Não adianta você falar aí, ó. Tem muita gente que falou aí, ó. Vai falar, né? Porque é uma gravação. Vai falar assim, ó. Mas eu não tenho força. O Senhor diz que te dá força, mas se esforça. Esforça-te, tendo bom ânimo, o Senhor será contigo, amados. Faça o propósito de obediência. Vamos fazer juntos, vamos. Oremos ao Senhor. Se eu for pregar, vou pregar muito aqui, porque é muita presença de Deus. Meu Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Pai eterno, muito obrigado, Espírito Santo. Por esta palavra, por ter falado conosco. Coloca um espírito excelente em nossa vida, de obediência, de temor, de santidade. Santidade não fingida, santidade não aparente, santidade que desce do trono do céu, nos liga com tua presença, amado Pai, que nós possamos refletir que se o Senhor está dentro de nós, o Senhor vê tudo que nós fazemos. O Senhor vê os nossos pecados, o Senhor conhece, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe todos quantos fios tem na nossa cabeça de cabelos. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Gabácia. Quem poderá enganar o Senhor? Ninguém vai enganar, amados. Nós pensamos que nós sendo aparente nós vamos enganar, não vamos enganar. Podemos enganar o nosso irmão, mas uma hora a casinha cai, a nossa cai. Anabaxarabadácia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olha só o que o Espírito Santo falou aqui. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É verdade, Espírito Santo. É verdade. Não nos deixe, não nos deixe, Pai. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. A paz do Senhor Jesus.